Impossível imaginar a vida sem ela. Nós, humanos, não existiríamos. Nem os outros animais, nem os rios, os lagos, nem as florestas. A água é tão vital quanto o ar que respiramos. Mas nem sempre lembramos que este presente que a natureza dá, se não for preservado, utilizado com racionalidade, um dia pode faltar. Não fique aí imaginando que esta reportagem vai tratar apenas do quanto é indispensável a água em nossas vidas. O que queremos mesmo é contar a história de uma empresa que usa e administra esse bem tão precioso e que abastece milhares de pessoas. Vamos falar da Embasa. A empresa baiana de água e saneamento chega aos 50 anos com a maturidade de quem já alcançou grandes conquistas e a disposição para enfrentar com sabedoria os desafios que virão. Captar, transportar, tratar, acumular e distribuir para o consumo da população. E ainda coletar a água que foi usada, levá-la até o tratamento e devolver à natureza. É muito trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é gratificante operar com zelo e competência o uso dos recursos hídricos da Bahia e fazê-los chegar à maior parte do território baiano. A tecnologia, cada vez mais, se impõe como ferramenta obrigatória. Na Embasa, as estações de bombeamento de grandes sistemas de água e esgoto foram automatizadas. Laboratórios ganharam equipamentos de alta precisão. Técnicas precisas também funcionam no tratamento de esgotos. Na Embasa, a eficiente prestação de serviço é a regra principal. Não é por acaso que a empresa está conectada com o que há de mais moderno no país no abastecimento de água e saneamento. 11 de maio de 1971. Naquele dia, uma lei estadual criou a Embasa. Na época, menos da metade das cidades baianas tinha água encanada nas casas. Era um transtorno para seu Eládio, hoje com 76 anos, professor aposentado em Ipirá. Se pegava água em latas ou baldes, ou aqui na caixa d'água aqui, que tinha várias torneiras, ou quem morava mais para o centro da cidade, tinha também 2 chafarizes públicos nas praças para essa população pobre se abastecer. A Embasa foi concebida com a incumbência de reformar, construir e desenvolver novos projetos para fornecer água, coletar e tratar esgotos. Ainda muito jovem, mas firme no caminho de se tornar uma referência, a Embasa já corria para ampliar a abrangência de seu atendimento. A população crescia no interior, na capital e região metropolitana. Agir pensando no futuro era uma imposição. Seria inconcebível ver a demanda aumentar e a oferta diminuir. Era mais do que necessário ampliar a infraestrutura que já existia e garantir a disponibilidade de água para o abastecimento das cidades. A barragem de Pedra do Cavalo, por exemplo, abastece a maior parte da Grande Salvador. A capital baiana recebe ainda o reforço das barragens dos rios Joanes e Ipitanga. Esta é a Ipitanga 1, que também ajuda no abastecimento. Já está praticamente cercada pela cidade, mas continua preservada. É uma das mais antigas. Ela foi construída na década de 1930, cravada no interior da mancha urbana de Salvador. Esse manancial consegue ainda, há 90 anos, fazer parte do arranjo de fontes de água utilizadas aqui para Salvador. Pela magnitude e localização, além de Salvador, Pedra do Cavalo também se encarrega do abastecimento de Feira de Santana e outras 50 cidades. Recôncavo, Sul, Sudoeste, Chapada, Oeste,
norte, centro-norte, litoral. Uma extensa interconexão de adutoras e estações de bombeamento se espalha por quase todo o estado. Dos 417 municípios baianos, a Embasa está presente em 368. Neste mapa de cobertura, dá para se ter uma ideia. É abrangente a infraestrutura hídrica e de abastecimento de água na Bahia, estado que tem as dimensões de um país como a França. No semiárido baiano, a rotina é sempre puxada em tempos de pouca chuva. Mas desta vez, elas estão refazendo um caminho só para nos mostrar o quanto a vida era difícil. O verão passava, a seca aumentava e a água ficava cada dia mais difícil. Muitas vezes era preciso andar 4 até 5 quilômetros para encontrar a fonte. E não era só a distância, o sol também maltratava. Só forte. Isso que horas da manhã? 7, 8 horas. O sol já está... Tá comendo juízo. É mesmo? Comendo juízo? Comendo juízo. Uma cacimba ou um açude como este. E a água nem sempre de boa qualidade. Balde cheio, pote cheio e o caminho de volta. Agora é disposição e força para aguentar o peso na cabeça. Tem que parar para descansar, né? Tem que parar para descansar. Não dá para levar de uma vez, não. Não. É muito pesado isso aí? É muito pesado, é de 15 a 20 quilos. Elas moram na comunidade rural de Bela Vista, município de Ipirá. Aqui vivem 250 pessoas em 70 casas. As longas caminhadas agora são apenas lembranças. Há 2 anos, a Embasa fez chegar à pequena Bela Vista água encanada e tratada. Era o sonho de Neilza, lavar os pratos na pia da cozinha. Antes era no quintal. Eu senti muita alegria, né? Porque era difícil e agora tá tão bom. Às vezes ia ter 5 viagens, com bujão de 20 litros. Até 5 viagens? Era. Num dia? Um dia. Deus ajudou e conseguiram a água para aqui. E a Embasa trouxe a água para cá. Pra cá. A Embasa opera uma gigantesca infraestrutura de redes e estações de tratamento, a maior do Norte e Nordeste. Aqui na Bahia a gente tem muita sorte, né, de contar com rios tão incríveis como o São Francisco, que é a vida do nosso semiárido, mesmo o Rio Paraguaçu, um rio importantíssimo para o abastecimento de diversos temas da Embasa. E a Bahia também conta com aquíferos muito importantes, né? O aquífero São Sebastião aqui na região metropolitana, o aquífero Urucuia ali no oeste do estado. Então temos sim muitas fontes de água, mas a Bahia é um estado desigual e desigual também no quesito hídrico. 70% mais ou menos da Bahia está inserido no semiárido brasileiro. Então são regiões que convivem com a escassez hídrica desde sempre e nessas regiões realmente a Embasa precisa buscar um arranjo de mananciais que possa suprir aquela população. Foi nos anos 90 que a Embasa começou a enfrentar outro grande desafio: coletar e tratar o esgoto doméstico das cidades. O programa, que teve a ajuda decisiva do Banco Mundial, investiu em redes subterrâneas e estações de tratamento. Emissários submarinos foram construídos. Este, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, despeja o líquido tratado a quase 5 quilômetros da costa. O Água para Todos, que surgiu em 2007, recebeu grande impulso: a criação de um plano nacional baseado nos princípios universais de planejamento, sustentabilidade, controle social e transparência. Havia um atraso no Brasil provocado por mais de 20 anos sem investimento no setor. Na Bahia, com o Plano Nacional, foi instituída a Lei Estadual de Coleta e Tratamento de Esgoto. E logo grandes obras foram iniciadas. O governo do estado entrou com parte dos recursos. Atualmente, com o programa Água para Todos, a área de atuação da Embasa já chegou ao índice de atendimento de 92% no abastecimento de água. A cobertura de esgoto tratado, por enquanto, é de 46%. O trabalho não para
e avança pelo interior. O objetivo é chegar a um índice de cobertura acima de 90%, como sugere a Organização Mundial de Saúde. Um dos investimentos foi no Laboratório Central. A Embasa adquiriu equipamentos modernos, de última geração, para agilizar as análises e reforçar a segurança. Nós analisamos aqui em Salvador todas as amostras de metais e orgânicos da Bahia toda. Antes você fazia de um a um, a curva a curva, demorava uma semana. O que a gente faz hoje em um dia, a gente fazia uma semana. Com os novos equipamentos, os profissionais do Laboratório Central em Salvador conseguem não só muito mais rapidez, como também mais precisão na avaliação das amostras coletadas nos mananciais e estações de tratamento. A água que sai daqui pode ser bebida sem risco? Pode ser bebida sem risco. A gente precisa entender que o processo é um processo ponta a ponta, né? A gente atesta exatamente essa conformidade ao padrão de potabilidade e tem um cuidado que o usuário tem que ter, que é do nosso hidrômetro para dentro de sua residência. Então, essa parte final, às vezes, insere ou não elementos na água, mas a água da Embasa, saindo da estação, ela não oferta risco à saúde da população, não. Entre biólogos, químicos e técnicos, são 350 profissionais trabalhando nas análises físico-química e bacteriológicas. Todos os compartimentos ambientais, eles se comportam de uma forma conectada, contínua e nos oferta funções. Então, garantir segurança para que o ambiente continue ofertando essas funções para a gente é um dos principais objetivos da empresa também. São mais de 480 laboratórios de monitoramento em toda a Bahia. Por ano, uma média de 4.800.000 amostras são analisadas. De água, são mais de 16.000 pontos de coletas, contando com os mananciais e estações de tratamento. De esgoto, são quase 1.100 locais de coleta. Na Embasa, hoje, investir em tecnologia de análise e tratamento, além de prioridade, é uma obrigação, afirma o presidente da empresa, Rogério Cedrais. A Embasa ela é uma empresa que naturalmente sempre foi muito inovadora ao longo dos seus 50 anos. A empresa tem marcos muito interessantes de novas tecnologias inseridas nos sistemas nossos, de desenvolvimento de práticas e produtos na própria companhia. Então, nossos colaboradores sempre teve isso muito forte no seu dia a dia de trabalho. De 2007 para cá, a empresa investiu mais de 7 bilhões de reais, são números muito expressivos para o saneamento e para o estado da Bahia. Eu acho que tem que ser um motivo de muito orgulho para todos os embasianos, o que foi feito nesses últimos anos. São muitas tecnologias que vão sendo agregadas aos nossos sistemas que ajudam, não é? Além da gente ampliar toda a nossa cobertura, ajudam na nossa tecnologia para que a gente possa ter resultados cada vez melhores. Avançar na boa prestação dos serviços, economizando e preservando o meio ambiente. A Embasa ela é mais do que uma empresa que simplesmente leva água e coleta esgoto da casa dos usuários. Ela é uma empresa com foco ambiental, é uma empresa que leva saúde pública a toda a população do estado da Bahia. Pegamos a água no manancial, nos rios, nos lagos, nos poços, tratamos essa água, transformamos ela em uma água de extrema qualidade, entregamos ao nosso cliente, voltamos à casa do nosso cliente, pegamos esse esgotamento sanitário dele, captamos, levamos para as nossas estações, tratamos e devolvemos em qualidade, muitas vezes melhor do que a que captamos para o meio ambiente. Como toda grande empresa, a Embasa conta com 3 bons aliados para desenvolver suas ações e tocar seus projetos: tecnologia, inteligência humana e amor pelo que faz. Nós já mostramos o cérebro da Embasa com toda a sua estrutura de automação e eficiência. Agora nós vamos mostrar o coração da empresa. E um coração saudável que chega aos 50 anos pulsando firme, bombeando o líquido de matar a sede e manter a vida. A área de operação é como o sangue que corre nas veias para irrigar o corpo. Comparando com a água, é mais ou menos o que a Embasa faz para abastecer quase toda a Bahia. Manda das estações de tratamento bilhões de litros para cidades e comunidades rurais. Na distribuição de água, os números impressionam. 3 milhões
880 mil imóveis atendidos, nada menos que 80.500 quilômetros de tubos e ramais. Nós recentemente fizemos 2 grandes sistemas para abastecer a região de Guanambi e Caetité, buscando água do São Francisco a mais de 100 quilômetros de distância, e fizemos a mesma coisa em Irecê. Então, são várias e várias elevatórias, então uma água bem mais cara, porque eu gasto muita energia elétrica para trazer até as estações. Para bombear até as estações. Até as estações e das estações para distribuição. 1.400.000 litros de água são distribuídos a cada minuto pela Embasa. Somando todo o consumo, em 2020 foram distribuídos na Bahia mais de 745 bilhões de litros. Não fosse o desperdício, os mananciais estariam mais cheios e a Embasa operando com mais tranquilidade. Os vazamentos jogam fora 20% da água distribuída, sem falar nas fraudes, que levam mais 18%. A área de projetos foi importante na solução de um problema que desafiava a empresa e os seus técnicos. Foram muitos estudos de viabilidade até encontrar uma alternativa para a situação. Nada fácil. Como tratar o esgoto nas comunidades que cresceram sem planejamento urbano, de forma desordenada, oriundas de ocupações não autorizadas? A Embasa conseguiu e foi pioneira. Recebeu elogios dentro e fora do Brasil. A inovação consiste na coleta e tratamento por meio de um sistema conhecido por condominiais. Ideia de um engenheiro do Rio Grande do Norte, aplicada com sucesso na Bahia. Porque a gente simula um condomínio de um prédio. Então, de cima para baixo, no morro, a gente escolhe 25 casas que estão mais ou menos no mesmo alinhamento, que o ramal do esgoto passa onde dá para passar. E, obviamente, que a gente só vai conseguir passar se o morador estiver sensibilizado da importância do sistema e concordar. Antigamente se quebrava na escadaria, jogava varria ali e quebrava e jogava lá dentro do esgoto. Hoje não, hoje nós temos um esgoto totalmente separado da prefeitura e que hoje traz bons resultados para a nossa comunidade. A experiência passou a ser imitada em outros países da América Latina, da África e da Ásia. Esse sistema funciona tão bem que nós hoje somos referência mundial, em sistema condominial, em atuação em áreas de favela. Hoje, 111 municípios baianos têm rede de esgoto. 1.400.000 imóveis beneficiados, 29 mil quilômetros de tubos e ramais. Para avançar e tentar alcançar o índice de 90%, como pede a Organização Mundial de Saúde, as obras da Embasa são tocadas com recursos próprios e a ajuda do governo do estado. Água e esgotos tratados. Para dar conta de tudo, as principais áreas de operação trabalham sem parar, dia e noite. Em campo entram em ação aparelhos de micro e macro medição de consumo. Esse investimento ajudou a melhorar o controle de redução de faturamento e de perdas físicas de água. A Embasa tem 15 mil trabalhadores, entre terceirizados e contratados pelo regime CLT. Esta é Thaís, gerente da segunda maior estação de tratamento, a ETA de Conceição da Feira, que tem uma captação numa das áreas mais bonitas da represa de Pedra do Cavalo. E em lugar assim, a caixa d'água não poderia destoar. Ainda mais com o arquiteto e construtor morando bem ao lado. O João de Barro fez sua casa em frente. A ETA de Conceição da Feira é responsável pelo fornecimento de água tratada para a Feira de Santana e região. Ela atende 6 municípios. Feira de Santana, Conceição da Feira, São Gonçalo, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis. Isso representa quantas pessoas, mais ou menos? Isso representa aproximadamente 800 mil pessoas que são beneficiadas com a água que nós produzimos e tratamos nessa estação. Thaís entrou por concurso na Embasa e aos poucos foi se destacando nas áreas por onde passou,
até chegar à gerência. A gente consegue associar o conhecimento de pessoas bastante experientes na empresa com o espírito inovador de pessoas mais jovens que foram recentemente admitidas em outros concursos públicos, e com isso a gente consegue também dar um passo grande na evolução da gestão da nossa empresa. Em casa, uma vida feliz com a família. A esposa Selma e os filhos Leonardo e Alana. Zé Milton tem 54 anos. Tinha 19 quando começou a trabalhar na Embasa. Porque, na verdade, foi onde tudo começou. O que eu tenho, eu agradeço a ela, né? Fiz a minha parte, mas a oportunidade que me deram, eu soube segurar. Acho que a Embasa foi importante na vida da minha família inteira, na verdade. Meu pai me conta a história, desde que eu sou pequena, que ele trouxe trouxe os irmãos dele pra cá. Através do trabalho da Embasa, todo mundo morava junto. Aí, através da Embasa também, ele pagava meu colégio, todos os colégios que eu já estudei, viagem, tudo foi Embasa. O empenho profissional, a boa convivência com os colegas. Zé Milton é querido no trabalho. E sempre disposto, cumpre a tarefa de todo dia: fiscalizar as ligações de água, ouvir e conversar com os consumidores. Se tiver alguma suspeita de vazamento, a gente pede o cliente para fechar uma transmissão, se ele tem uma transmissão na torneira, ver onde é o tanque, para ver por que deu aquele consumo alterado. E a mesma coisa quando o consumo cai. A gente vai verificar aí tem que verificar por quê, né? Isso, exato. Ela, técnica em saneamento. Ele, da área administrativa. Há 37 anos, Ieda e Eliosvaldo trabalham na mesma unidade da Embasa, em Feira de Santana. Falei assim, olha, eu tenho uma coisa para lhe falar. Ela assim, olhou assim, o que era? Eu tô afim de você. E aí? Aí eu fiz um espanto. Pô, eu tentando colocar minha amiga, né, para estar no circuito com você. Você fazendo a ponte, né? A ponte. Mas a amiga dela. E ele interessado em você. Aí ele me disse, mas eu não tenho interesse. Não tenho interesse nela. O meu interesse era em você. Se casaram e construíram uma bela família. O amor como referência e a Embasa como testemunha. Marido e mulher dentro de casa. A partir do momento do portão da empresa, nós profissionais. Eu tenho a mesma dedicação que eu tinha, eu tenho 42 anos de empresa. Hoje me sinto motivado como se tivesse entrado hoje na empresa. Eu não me sinto com esse tempo todo que eu tenho de empresa, porque tudo que ela me convoca para eu participar, para eu falar sobre ela, eu tenho uma maior gratidão e faço isso com muito amor e carinho. Gratidão, orgulho, sentimentos que se completam com a satisfação profissional e a reciprocidade que recebem no trabalho. Eu não tenho dúvida que se a gente conseguiu, ao longo desses 50 anos, uma evolução muito grande como empresa, a gente deve muito disso à qualidade e à segurança dos nossos profissionais. Temos um marco regulatório que ele traz muitos desafios para as empresas de saneamento estaduais, principalmente, não é? Ele foi construído com a visão mais privada do saneamento, então traz um desafio maior para as empresas estaduais, mas eu não tenho dúvida que com essa qualidade, esse empenho, essa dedicação que a gente tem do nosso profissional, a gente vai construir os caminhos necessários para que os próximos 50 anos, quando a gente for fazer o nosso próximo evento de 100, a empresa consiga caminhar com segurança e garantindo sempre a melhor opção para o baiano, que é o sistema de saneamento através da Embasa. Que empresa não se sente honrada com tanta gente talentosa e dedicada? São seus profissionais o maior patrimônio da Embasa.